capítulo 7, versículo 1, diz assim: passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissui, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este, Esdras, subiu da Babilônia. Versículo 6: ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. E eu quero me ater no versículo 9 e 10. Pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Vamos orar de novo? Deus Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, Pai querido, eu quero pedir que o Seu Santo Espírito prepare a terra, que é os nossos corações, que o Teu Santo Espírito prepare uma terra fértil, que não seja cheia de pedras, de espinhos, que o corvo não venha arrancar aquilo que é do Senhor, mas muito pelo contrário, que a semente morra e germine frutos que permaneçam. Pai querido, que nessa noite não seja eu falando, mas seja o Espírito Santo de Deus. Pai amado, que a Tua palavra chegue de encontro com as necessidades e desperte a Tua igreja para a obra missionária. É no nome santo de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, antes de entrar nesses versículos, eu quero dar um panorama do que Esdras, o que está acontecendo em toda essa história. Aqueles que são frequentadores da EBD de carteirinha, está em todo domingo de manhã assistindo a escola bíblica dominical, acho que já sabe de cor salteado sobre a história de Esdras e Neemias. Mas então, como os irmãos sabem de cor, eu vou estar só repetindo, ok? Para lembrar a memória, levantar a memória o que Esdras fala. A história de Esdras conta a história de lá bem antes, quando Nabucodonosor retirou todo o povo de Israel e levou para lá para o seu império. Tirou o povo de Israel, de Jerusalém, da Terra Santa, e levou eles cativos. Passaram-se anos e anos e anos, e o povo já estava cativo, o povo já estava lá, já estavam fazendo outros tipos de adoração, criaram seus outros métodos, porque o templo já não estava lá, já não tinha mais a cidade santa, mas eles ainda estavam buscando ardentemente, de alguma forma ou outra, o Deus Yahvé, o Jeová, o Criador dos céus e da terra. Então, segundo a profecia de Deus, lá em Esdras capítulo 1, Deus levanta Ciro para enviar o povo para construir o templo de Deus. Então, na primeira leva, saindo lá da terra de Nabucodonosor, daquele do império, voltou para lá da Babilônia, voltou Zorobabel e os seus companheiros. E eles foram com muita dificuldade, luta, reconstruir o templo, até de forma que eles reconstruíram o templo, que nós podemos ver no capítulo 6 de Esdras. Depois, no capítulo 7, como nós lemos, diz: passada estas coisas, ou seja, passada a construção do templo, passado tudo que Zorobabel e seus companheiros fizeram, ou seja, passaram 60 anos. Muitas pessoas leem os capítulos e pensam: foi um dia, um mês, um ano, mas de um capítulo para o outro, às vezes de versículo para o outro, passa-se anos, e do capítulo 6 para o capítulo 7 passou-se 60 anos. Pois bem, Deus reconstruiu o templo, mas o templo físico estava lá, mas o templo espiritual, a presença de Deus, ainda estava faltando no meio do povo de Israel. Por quê? Porque eles já
tinham passado tantos anos no cativeiro que se esqueceram dos mandamentos de Deus, o que era servir a Deus de propriamente dito. Muito obrigado, você acabou de ganhar um galardão no céu. A palavra de Deus diz: se você entregar uma água, um copo de água para alguém, ganha um galardão. Então ele já ganhou um galardão. Então Esdras foi chamado por Deus para voltar para a sua terra e ensinar o povo de Israel sobre a lei de Deus. E aqui vem algo muito interessante. Muitos missionários que vão para o campo missionário como professores, como especificamente discipuladores, alguém que vai para a área teológica, muitas pessoas criticam, falam: como se pode? Missionário é só plantador de igreja, missionário é aquele que vai desbravar. Eu falei hoje de manhã que muitas vezes nós pensamos missionário é que tipo de missionário? Aquele que está onde? Uma tribo indígena, um canibal correndo atrás dele e ele fugindo e pregando a palavra de Deus. É ou não é verdade? É essa visão que ainda permeia nossas igrejas, que é missionário. Pensa o missionário, pensa o cara doido, louco, que vai para um fim do mundo fazer a obra de Deus. Existe obra missionária? Sim, existe. Precisa e muito. Só no nosso país tem mais de 70 tribos indígenas que não têm contato com o mundo externo. 70 tribos indígenas que não têm contato com o mundo externo, fora os outros que têm contato, mas que está muito remoto, lá na floresta amazônica, remoto entre as divisas com os outros países. Existe, precisa de missionário para isso? Precisa, mas não é somente dessa forma. Esdras é um missionário que vai especificamente para ensinar. Eu tenho amigos meus que estão sendo enviados pela MIAF para ser professores lá em Moçambique, para ir lá treinar os moçambicanos, porque a igreja de Moçambique cresceu muito, de Angola, Moçambique, outras regiões da África, mas faltou ainda substância teológica, bíblica, para o crescimento numérico que houve. Tem muita necessidade em Moçambique ainda, para povos não alcançados, tem muitos, mas os moçambicanos estão crescendo, a igreja está crescendo que pode ir, mas está faltando professores para ir no seminário, treinar, e pessoas precisamos disso. De pessoas nessa área, e Esdras foi enviado exatamente para isso. E o interessante aqui que acontece com Esdras, que ele vai e tudo vai dando certo, tudo vai sendo abençoado. Perdão, vai sendo abençoado o ministério de Esdras. Tem dificuldades? Tem, mas vai sendo abençoado. No versículo 9 diz o seguinte, no finalzinho do versículo 9: segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Presta atenção, a mão de Deus estava sobre a vida de Esdras, as bênçãos de Deus estavam sobre a vida de Esdras, o ministério de Esdras estava sendo abençoado por Deus, estava sendo próspero, não de prosperidade que nós ouvimos hoje em dia, mas de prosperidade divina, de dar a bênção dele. E a bênção não significa sem sofrimento, nós já entendemos isso, que servir a Deus requer sofrimento em alguns momentos, requer lutas, mas Deus estava abençoando a vida de Esdras. Por que estava abençoando a vida de Esdras? Aí, na minha palavra de Deus, eu viro a página que está no versículo 10, porque Esdras tinha disposto o coração para, qual que é a primeira palavra que está aí? Para buscar a lei do Senhor. Então aqui começa o primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos. Meus amigos presbiterianos e batistas vão gostar dessa palavra, que são 3 pontinhos. Nós temos companheiros presbiterianos aqui, então eles sabem que os presbiterianos gostam de 3 pontos sempre, e os batistas também, mas como nazareno, vou fazer 3 pontos biblicamente nazareno. Diz assim a palavra de Deus, que Esdras buscou a lei. Buscou a lei. E o que significa buscar a lei? A primeira coisa que nós temos que entender, como igreja, como pastores, como missionários, como homens de Deus, nós devemos buscar a lei. E isso é muito importante, porque o ponto que eu quero trazer aqui é: o ser vem antes do fazer.
O ser vem antes do fazer. O que significa ser? O que significa ser? O que é diante de Deus? Irmãos, muitas estatísticas que nós temos sobre a obra missionária. E infelizmente, o regresso número 1 de prematuro dos missionários não é falta de sustento do missionário. Infelizmente não é. Não é falta de visão da igreja. Não é isso. O regresso dos missionários prematuramente, ou seja, antes do planejado, antes do que era de acordo, antes das vezes da vontade de Deus. O regresso é por pecado, é por descuido, é por questões pessoais. O missionário tem que cuidar muito do seu coração, para não ficar rancoroso, para não ficar duro, para não pecar. Porque eu vejo muitas vezes vocacionados falando: eu vou para o campo missionário, e lá no campo missionário tudo vai dar certo, porque o milagre de Deus vai estar comigo, e o Espírito Santo vai me capacitar, vai ser algo assim extraordinário, as minhas dificuldades, os meus pecados que eu tenho aqui vai solucionar tudo na hora que eu ir para o campo missionário. Eu digo: meu filho, não é assim. Não é assim. Muitos traumas, muitas dificuldades crescem quando você está no campo missionário, se não é bem tratado antes de ser enviado. Antes de ser enviado. Eu fui no campo missionário, eu vi homens e mulheres que pregavam de uma forma extraordinária, mas sem caráter. Pessoas que eram habilidosos, mas não eram servos, queriam ser servidos. Pessoas que eram líderes, mas eram tiranos, duros, no campo missionário. Por isso nós devemos entender que é ser antes de fazer. E isso é para qualquer pessoa, qualquer pastor, qualquer ministério na igreja. Tudo que você faz, você deve ser antes de qualquer coisa que você faz. Você é primeiro, para depois você colocar a mão na massa. Você deve buscar a Deus, buscar a lei de Deus, para depois você colocar ali o seu nome para fazer alguma coisa. Eu também não estou querendo dizer que os missionários devem ser um super-homem. Não é isso que eu estou dizendo. Existe uma utopia que missionário é um super-herói. Que falou em missionário, ele está numa escala espiritual, quase ali nos querubins e serafins, e chegando perto de Jesus Cristo. Porque ele, nossa, largou tudo, deixou tudo, foi embora, desbrava o mundo. Então esse aí é um cara cheio do Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas pensam que o povo da igreja perseguida não tem pecado, não passa por nenhum erro, porque só para os perseguidores são cheios do Espírito Santo e não tem nenhum erro dentro da igreja. Não é bem assim. Não é bem assim. Todo ser humano tem dentro dele, desde o nascimento, o que? Pecado original. E se não for tratado, se o Espírito Santo de Deus não curar, limpar esse coração, a pessoa vai continuar no erro. Por isso, o ser antes de fazer. Por isso nós devemos viver a santidade de Deus, para refletir a glória de Deus. Por que nós vemos hoje em dia, no meio do nosso país, muitas pessoas dizendo: eu não vou ser evangélico, na igreja eu não piso lá, isso eu não quero para a minha vida. Sabe por quê? Porque nós cristãos, muitas vezes, estamos dando falsos testemunhos, estamos fazendo um desserviço para a obra. Ao invés de ser firmes, coerentes com aquilo que nós cremos, ao invés de vivermos aquilo que pregamos, nós fazemos ao contrário. Dizemos um Deus que ama, um Deus que perdoa, mas na nossa família vivemos com mágoa, briga, rancor. Pregamos que devemos andar alinhados, com roupa tudo correta, andamos certo, mas no emprego, burlamos lá no cartãozinho do horário, ficamos no WhatsApp o dia inteiro, no Facebook o dia inteiro, não trabalha, depois quer uma promoção, não sei como, e outras coisitas mais que acontecem no meio de nós. E aí o cristão, ele é taxado como ladrão, como bobo, como qualquer outra coisa. E aí as pessoas não querem o evangelho,
não querem servir a Cristo, porque nós transmitimos um falso evangelho, porque nós não estamos sendo antes de fazer qualquer coisa. O ser vem antes do fazer. Eu quero te perguntar uma coisa: o que está te definindo? Quem é você? Quem é você? Normalmente quando nós nos apresentamos, alguém pergunta: quem é você? O que é a primeira coisa que você faz? Seja sincero, o que você faz, primeira coisa quando você se apresenta? Você fala seu nome. Quem sou eu? Eu sou o Felipe Fulaneto, sou pastor e missionário lá de Campinas. Primeira coisa que eu sempre digo quando me apresento: mas o seu nome é você? Seu nome é você? Seu nome é um nome. Você pode ter outro nome. Quando eu vou para os Estados Unidos, eles não me chamam de Felipe, porque eles não conseguem falar Felipe. Não sei porquê. Eles me chamam de Filho. Chamam de outra coisa. Você vai para outro país, fala outro idioma, talvez eu não consiga falar seu nome, dá um outro nome nativo. O nome é indiferente, porque o nome não define quem é você. Então quem é você? A sua profissão? Eu sou engenheiro, eu sou pastor, isso define você? Não define você. Então quem é você? O que está te definindo? Os jovens de hoje em dia têm sido definidos pela sociedade, definidos pelas músicas que escutam. Você pode muitas vezes entender quem é a pessoa pela música que ela escuta. Por isso que ela anda com aquele tipo de roupa, porque ela se identifica com aquele cantor. Por isso que ele usa aquele tipo de tatuagem, porque ele identifica com aquele cantor que usa toda tatuagem. E ele identifica que aquele cantor, ele faz a mesma coisa. Ele está sendo definido pela mídia, pelos músicos, pela sociedade. Talvez quem está te definindo são os seus amigos. O convívio por onde você anda tem definido você. Você deixa de fazer algo por causa dos seus amigos, por causa do seu patrão, por causa da sua esposa, por causa do seu esposo, por causa de alguém que te define. Quantas esposas vivem na sombra do marido? Não pode fazer nada, não tem opinião própria, porque o marido oprime. Quem está te definindo? Quantos filhos são opressos, são oprimidos dos pais? Não pode escolher a faculdade, não pode escolher o que quer fazer, porque o pai mandou ele fazer isso. Está definindo o futuro do filho. E muitas vezes nós temos sido definidos pelo lado negativo, sendo influenciados de fora. A igreja está sendo influenciada. Eu tenho andado nesse Brasil, pregado em muitas igrejas, nazarenos e não nazarenas, e eu tenho ouvido a mesma coisa: pastor, os jovens não querem ir para a igreja, os menos não querem se envolver, fica para meia dúzia fazer. E perguntei na sua igreja, eu falo a mesma coisa. Infelizmente o Brasil cresceu numericamente, mas não cresceu com qualidade. As igrejas estão lotadas, saindo para a janela, mas não tem qualidade, não tem serviço, não tem amor à obra, não tem o ser cristão, o ser verdadeiramente servo do Senhor Jesus. Tem um ser o gospel. Gospel é moda, pastor. Qualquer coisa coloca gospel no final que está certo. Tem a cantada gospel, ficada gospel, tem não sei o que gospel, põe gospel aí que está tudo bem. Tem a roubada gospel, tem a sonegada gospel, porque eu sonego para dar dízimo para a igreja, sonego para dar oferta para o missionário. Isso é gospel agora, pastor. Pode não. Não pode não. Não justifica o seu erro fazendo algo certo. Não justifica. E a igreja tem vivido assim, andando cada vez mais assim. E eu vou dizer, vou me incluir no meio. Nós temos vivido um tempo de igreja mimada. Eu quero agora e pronto, acabou. Me dá. Se não me der o que eu quero, eu vou embora. Vou para outra igreja. Minha igreja está muito fria espiritual. O pastor tem que pregar mais desse jeito. Mais prosperidade, mais bênção. Se não pregar isso, eu vou embora. Estão sendo cristãos mimados.
Uma coisa que eu aprendi com missões, algo que eu já preguei no campamento dos adolescentes e jovens aqui, que é teologia do sofrimento. Que sofrimento faz parte de todo cristão, que sofrimento faz parte de todo mundo que é servo do Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja brasileira não tem entendido mais isso. Diz que se vier problema na sua vida, você está em pecado. Se tiver enfermidade, você tem que orar para repreender, porque algum pecado está dentro de você, algum demônio está dentro de você. E não é assim. Não é assim. Eu gostei muito do missionário que diz que no meio de todas as lutas e dificuldades, mas havia o quê? Alegria. Alegria. O cristão é alegre, apesar da dificuldade, e isso que é mais belo, porque isso é uma forma de pregar o Evangelho. Quando você está passando a dificuldade, as pessoas vão olhar para você: por que ele é alegre? Como que ela pode acordar às 5:30 da manhã, pegar o ônibus 6 horas e ir cantando louvor? Como que ele ganha o mesmo salário do que eu e está cantando louvor? Ele vai te perguntar por que você fala: Jesus na minha vida, é o Espírito Santo que é a minha vida, ele me dá alegria. Nós temos que ser antes de fazer qualquer coisa. A santidade tem que estar dentro de nós para vivermos. Se você quer ser uma igreja missionária, um cristão missionário, viva a obra de Deus, viva, busca a lei como Esdras buscou a lei. Seja. Aqueles que gostam da história, John Wesley, quando foi missionário nos Estados Unidos, no começo da sua vida, ele foi missionário nos Estados Unidos, e ao voltar de barco dos Estados Unidos para a Inglaterra, ele no meio do barco começou a ter uma tempestade, e ele pensava que ia morrer, e ele desesperado, e lá estava um grupo chamado os Morávios, batendo palma e cantando, louvando a Deus. E John Wesley pensou que esse povo são doidos, por quê? Aí ele pergunta para eles: o que vocês têm? E ele era pastor, ele era missionário. Aí o povo virou para ele: John Wesley, se você morrer, para onde você vai? Ele parou para pensar: se nós morremos, vamos direto para o Pai. Por que vamos ter medo de morrer? E John Wesley fez uma frase, ele escreveu no diário dele: eu fui para a América para converter os índios, mas quem me converterá? Um missionário, um pastor. Tem que ser antes de fazer, tem que ter para doar. Não tem como você dar Jesus se você não vive Jesus. Amém. Ser antes de fazer, antes de subir aqui e tocar, antes de subir aqui e pregar, antes de fazer qualquer coisa, recepcionar as pessoas, qualquer coisa que você vai na obra do Senhor, seja. Eu não estou pregando aqui que você vai ser perfeito, que não vai ter nenhuma falha, nenhuma dificuldade. Nós cremos que estamos em processo de crescimento diariamente, mas o Espírito Santo de Deus capacita nós a não pecarmos. E você tem que viver isso, buscar isso, ser antes de fazer. Hoje eu creio que Deus pode fazer algo que fez há muitos anos atrás. Uma igrejinha pequenininha lá na Inglaterra. Entrou um jovem com 15 anos de idade. Estava nevando muito forte. Tinha 2, 3 pessoas na igreja e o pastor pregando lá numa igrejinha bem pequenininha, bem afastada da igreja. Um jovem com um coração doendo, que não sabia, a inquietude na alma dele. Ele entrou naquela igreja, ouviu a palavra daquele pastor e se converteu. Ele já era cristão, mas naquele dia ele se converteu de verdade. Um ano depois, esse jovem, 16 anos de idade, estava pregando. E depois, mais um ano, ele estava sendo pastor. Lá com seus 16, 17 anos de idade, ele estava sendo pastor. E passou-se os anos, ele foi se tornar um dos maiores pregadores de toda a história da igreja. Ele foi considerado o príncipe dos pregadores. Sabe quem é ele? Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, ele entrou numa igreja aos 15 anos de idade e se converteu. Ele precisava ser antes de fazer qualquer coisa. Ele precisava da visitação de Deus antes de qualquer coisa. John Wesley é a mesma coisa. Ele entrou numa igreja, ao ouvir o comentário de Romanos, ele foi lá e encheu o coração dele, queimou a alma dele, o batismo do Espírito Santo. E aí ele foi antes de fazer qualquer coisa. Hoje Deus pode fazer aqui, no meio de nós. Amém. Não importa quanto tempo você está na igreja, não importa a sua idade, Deus pode transformar o seu coração para ser
antes de fazer qualquer coisa. Ser. Eu entendo que santidade, sem santidade não há missões. Eu entendo que sem santidade não há missões. Pode ser paternalismo, colonialismo, qualquer outro isso, mas não é missões. Vai lá para subjugar o povo, arrancar a cultura do povo, vai lá impor as suas ideias, vai lá impor a sua religião, vai fazer um proselitismo, mas não vai ser a obra de Deus. Porque há que ter santidade, homens retos, mulheres retas, mulheres e homens que buscam a lei de Deus. Por isso que eu uso uma frase que eu gosto de dizer, que santidade é um impulso missionário. Você quer ver se uma igreja é missionária? Perdão, você quer ver uma igreja ser cheia do Espírito Santo? Use o termômetro da missão. Repito, você quer ver uma igreja cheia do Espírito Santo? Usa o termômetro da missão. Se a igreja é envolvida com missões, ela é cheia do Espírito Santo. Porque não tem como ser cheio do Espírito Santo e não se envolver com missões. Porque nós entendemos que nosso triuno Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Ele é missionário por excelência. Igreja de Antioquia, Atos capítulo 13, e serviam eles ao Senhor. Disse-lhes o Espírito Santo, Atos 13:3, separai-me Barnabé e Saulo para obras que tenho chamado. O Espírito Santo de Deus falava no meio da igreja, porque eles serviam a Deus, eles eram cheios do Espírito Santo. Então a obra missionária começou ali em Antioquia, numa igreja gentílica para todo o mundo. Sem santidade não há missões. Quando é uma igreja santa, há missões. Aí Esdras, diz a palavra de Deus que primeiro Esdras buscou a lei do Senhor. E depois o que diz aqui? Para cumprir. Cumprir o quê? A lei do Senhor. Então primeiro é buscar a lei, depois cumprir a lei. Você se empenha, você busca, você ama a palavra, lê a palavra. Aí vai mais uma batidinha assim de leve. Nós lemos os 7 livros de Crônicas de Nárnia, mas não conseguimos ler 1ª e 2ª Crônicas. Lemos todos os comentários bíblicos, mas não conseguimos ler a Bíblia por inteiro, de Gênesis a Apocalipse. Mas isso é um adendo, né? A gente não busca e lê como deveríamos. Mas depois fala, para cumprir a lei. Muitas vezes nós fazemos perguntas erradas para Deus. E perguntamos coisas que às vezes fora de nexo, devia ser feito de uma forma diferente. Eu ouço muitos jovens perguntando: pastor, pode isso, pode isso aqui, pode fazer tatuagem, pode fazer espírito, pode fazer isso aqui, pode isso, é pecado, não é pecado, pode, não pode, é pecado, não é pecado. Aí eu falo: filho, você está fazendo pergunta errada. Mas por quê? Eu quero saber o que é pecado, não é? Se é pergunta errada, é pergunta errada. Porque o seu coração está mais interessado com o que é pecado, não é, para você chegar no máximo, no limite, da onde você não vai mais pecar. Você está fazendo a sua pergunta errada. Se você tem que perguntar: isso adora a Deus? Isso faz me aproximar mais a Deus? Sim ou não? Não me aproxima mais a Deus. Então para que fazer isso? Você tem que procurar algo que te aproxima mais a Deus. Amém. Perguntas erradas. Uma outra pergunta errada é sobre chamado e vocação. Muitas vezes nós estamos muito preocupados com o que eu vou fazer. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Mas pergunta para Deus: Deus, eu sou aquilo que o Senhor Deus quer que eu seja, para aquilo que o Senhor Deus está preparando para que eu faça? Vou traduzir a minha pergunta. Deus, eu já sou a pessoa transformada para a obra que o Senhor Deus tem para mim? É diferente. Sua preocupação não está no ativismo, sua preocupação não está no muito ministério, mas ser para fazer. O segundo ponto é: o ser prepara para o fazer. Primeiro o ser vem antes do fazer, e o ser prepara para o fazer. Você sendo, vai te preparando para fazer. Há também uma frase que eu gosto muito de usar, que diz o seguinte: tentar adquirir experiência apenas na teoria é como matar a fome apenas lendo o cardápio. Tentar adquirir experiência apenas na teoria é como matar a fome apenas lendo o cardápio. Já matou sua fome lendo o cardápio lá do restaurante? Vai lá na pizzaria, senta lá, abre o menu,
pizza de 4 queijos, pizza de lombinho, pizza de portuguesa, e você lê tudo, Coca-Cola com gelo e limão, aleluia, você fecha lá, estou satisfeito, vou embora, já encheu toda a minha barriga. É assim? Não é assim. Você lê sim para decidir qual que você quer e depois você come. A experiência é a mesma coisa. Não é ler um monte de livro de missiologia, de missões, que é benção, e tem uns livros lá para você comprar do Ronaldo Lidório, comprar outro livro lá, você vai lá, compra, é benção, senão eu não ia escrever um livro, não ia crer nisso. Mas só nisso não é suficiente. Você tem que pôr a mão na massa, fazer. Enquanto você vai se preparando, você vai fazendo também. Existe o extremo da utopia de estar preparado para fazer algo. Eu como pastor também, às vezes eu chego na igreja, meu filho, vamos fazer isso na igreja? Ah não, pastor, não estou preparado. Ah não, na hora que eu me sentir preparado eu faço. Na hora que Deus me mostrar assim que eu estou cheio, eu posso fazer. Meu filho, então você nunca. Quando eu fui para o campo missionário, a primeira coisa que eu fiz, eu estava dentro do Salgão, lá no portão, indo para Peru, para ser missionário. Eu sentei lá, coloquei minha malinha do lado, eu perguntei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu estava com medo. Eu falei, não estou preparado. Não estou preparado para isso. O que eu estou fazendo aqui, Deus? Mas passou-se os anos, a boa mão de Deus estava sobre a minha vida. Deus operou através da minha vida. Deus fez a obra dele. No meio que você vai preparando, vai trabalhando. Eu falo isso para os seminaristas. Vai estudar, estuda, mas trabalha na igreja. Vai se preparar? Sim, mas serve na igreja. Eu falo para os vocacionados de missões: você não tem como ser bênção longe, você não é bênção perto. Você tem que servir a sua igreja local, se envolver com a sua igreja, no ministério. Eu ouço muita gente querendo ser missionário, mas viajar, fazer obra para lá, para cá. Aí o pastor chama para fazer algo na igreja, não quer. E ainda fala, mas tem tanta gente para conquistar lá, e eu estou aqui, não quero servir na igreja. Calma aí, meu filho. Vamos ponderar aqui, você também tem que servir na sua igreja. Servir na sua igreja. Esse ano eu assumi como pastor na minha igreja, lá em Campinas. Eu fiquei com um tempo integral, por uns anos, como missionário e pastor, mas mais como missionário, e esse ano assumi como pastor. Tem sido meio difícil, irmão. Tem sido meio difícil, confesso. Eu acostumei demais a viajar, pregar nos outros lugares. Aí esse mês só cancelei 4 pregações, e os irmãos falaram, por quê? Eu falei, só de Londrina que eu vou cancelar. Eu não posso assumir com o pastor Gilberto, o pastor Eloy, não vou cancelar. Mas lá em São Paulo, lá em outro lugar, eu cancelei. Eu falei, não. Porque não dá, eu tenho compromisso com a minha igreja agora. E é bom, eu tenho sido uma experiência muito boa, porque aí eu vejo o lado do pastor e o lado missionário. Que é aquela eterna briga do pastor e missionário. É um missionário que diz pastor porque não faz nada para missões, o pastor só investe na igreja. Aí o pastor reclama, o missionário não está lá, não faz nada na igreja. Aí a agência missionária reclama que a igreja não faz nada para missões. A igreja reclama da agência missionária que essa briga que tem que parar em nome de Jesus. Nós somos um corpo, uma igreja, o reino de Cristo, é um auxiliando o outro. Chega dessa dicotomia, essa briga. Então tem sido uma experiência boa. Mas nós temos que entender que a competência e eficácia, ou seja, o que eu sei e o que eu consigo fazer, tem que andar junto. Você é capaz, você estuda, você faz, mas também põe a mão na massa. Quem estuda aí sabe muito bem que você tem no meio dos seus estudos, do seu currículo, o que você tem que fazer. Quem está na área de medicina vai fazer o quê? Vai lá no hospital, fazer tudo, ralar um pouco mais lá, suar pra caramba, e o povo ainda fala que não faz nada. Faz sim, faz muito. Aí o povo que está em outra profissão vai fazer o quê? Estágio. É raro. Aí vai o estagiarista, né? Não, estagiarista, o estagiário. Estagiarista, eu misturei tudo aí. O estagiário. Aí fala que é ralé, que faz tudo, deixa tudo para ele. Ele está aprendendo, está começando,
Faz parte do processo. Aí depois quando você vira o primeiro lá, você faz a mesma coisa que o estagiário, né? Fica aquele ciclo vicioso, que nem na escola, quando você era mais velho, você batia no menor, e depois você sobe, você bate mesmo, nunca acaba esse ciclo vicioso assim, tá errado. Mas você tem que pôr a mão na massa. O ser prepara para o fazer. Então eu quero colocar aqui o equilíbrio. Você tem que buscar a santidade de Deus, buscar o Espírito Santo para te capacitar, para te encher, para te fazer hábil para aquilo, mas não é aquela utopia que você vai estar pronto para tudo. Eu só vou começar a pregar na hora que eu sei tudo que é exegese, na hora que tudo saber que é hermenêutica, na hora que eu saber fazer uma pregação expositiva de primeira. Então esquece, eu nunca vai pregar, porque a primeira vez que eu preguei foi horrível. Mas foi horrível, minha pregação foi ruim de doer, que nem eu aguento. Então é assim, você vai melhorando, vai aprimorando, Deus vai te capacitando em conforme você vai colocando a mão na massa. Amém. Glória a Deus. Isso é um incentivo para aquele que quer se envolver na obra missionária. Amém. Não importa a idade que você está, Deus te capacita. Não importa aonde você está, Deus vai te ungir para fazer. Não existe um povo tão duro que não tem como Deus quebrantar aquele coração. Não existe uma língua tão difícil que não tem como aprender aquele idioma. Não tem. Deus faz. Deus é capaz de fazer. Terceiro, Esdras primeiro buscou a lei. Esdras depois cumpriu a lei. E depois fala o quê? Ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras agora está ensinando aquilo que ele vive. Estatutos significa tudo aquilo que está escrito na lei. Exatamente o que está escrito na lei. Aquilo que está escrito. Juízos é a prática da lei, é os rituais da lei. Ou seja, os estatutos é o ser e o juízo é o fazer. Esdras agora está ensinando aquilo exatamente que ele vive. Ele é e faz. Agora ele ensina ser e fazer. Ensina por completo. Não limita o evangelho. Ensina somente aquilo que ele gosta, somente aquilo que ele prefere. Ele ensina tudo. O evangelho todo para o homem todo, para todos os homens, que é a máxima que nós ouvimos no movimento Lausanne. Todo o evangelho, sem nenhum pedacinho afora. Todo o evangelho. E nós temos que viver todo o evangelho. Você quer uma igreja missionária, líder de MNI? Começa vivendo você. Você quer uma igreja que jejua para missões, orando para missões? Se jejua, ora para missões. Você quer pessoas sendo convertidas? Vá, pregue. Apontar o dedo é fácil. Falar que ninguém quer fazer é fácil. E você? Vai. Viva aquilo que você está ensinando. Viva aquilo que você está pregando. Ela estava vivendo para depois ensinar. E nós devemos fazer isso. Viver e ensinar o ser, que é a santidade, o caráter, a identidade, caminham junto com fazer, que é a vocação. É o terceiro ponto. O ser e o fazer caminham juntos. Primeiro, o ser vem antes do fazer. Segundo, o ser prepara para o fazer. Terceiro, o ser e o fazer caminham juntos. E eu quero contar uma história aqui para você não desanimar enquanto você está fazendo. Que às vezes nós estamos fazendo e estamos com medo. O que Deus vai fazer? Na obra missionária nós vivemos pela fé, de ir crendo que Deus vai sustentar. Logicamente nós devemos ser sábios, prudentes, ir com segurança, com apoio, coração e tudo mais. Mas vivemos pela fé. E não só o missionário, todos nós cristãos vivemos pela fé. É isso, é o que a palavra de Deus, o justo viverá pela fé. E eu, quando eu estava como missionário lá em Peru, e eu trabalhava numa região chamada Chachani, o povo de Chachani. É um vulcão chamado Chachani, em Arequipa. Tem um vulcão e eles viviam ao pé do vulcão, por isso chamavam o povo Chachani.
E eu ia lá umas 3 vezes por semana, ia lá para dar discipulado, pregar e etc. E teve um dia que era o dia de festividade de Tchatchane, é o dia de festa, que era a comemoração do aniversário de Tchatchane. Eu fui lá, aí fizeram uma festa gigantesca, dançando, pulando e tudo mais, e aí os missionários são convidados, eu fui convidado especialmente para comer, aí comi o frango deles, aí eles me chamaram lá para dar uma palavrinha lá, e preguei para eles, e tudo, e foi passando o tempo, aí eu olhando o sol se pondo, e foi passando, até que eram umas 10 horas da noite, estava lá, nós 4 missionários, ao pé de um vulcão. Aí a gente parou para pensar, como a gente vai embora? Como que a gente vai embora? Nossa casa é longe, muito longe. Nós estamos aqui 10 horas da noite, vamos andar. É o único jeito de fazer, andar quilômetros. Passou tudo, a gente pregando, falando, conversando, e a gente esqueceu de que tinha que dar um jeito de ir embora. E a gente caminhando, saindo já quase do bairro lá do Tchatchane. A gente vê lá no fundo, lá longe, uma luz assim, um farol. E eu comecei a olhar e falei assim, que ele fala, o que esse carro está fazendo aqui, nessa hora da noite? E o carro começou a se aproximar, e ele deu uma voltinha assim, virou de lado. Eu olhei, é um táxi! Eu falei, não é possível! Gritei, o táxi parou, falei, táxi aqui agora, nessa hora, só pode ser de Deus. E quem já foi no Peru sabe que lá tem uns cotitos, que é uns carrinhos bem pequenininhos, amarelinho, bem pequenininho, que cabe malemar 2, 3 pessoas lá dentro. Aí eu falei, nossa, a gente tem, se eu não me engano, era 5 missionários, 4 missionários, e mais um motorista, como a gente vai enfiar todo mundo, pessoal lá? Aí o carro começou a chegar, eu vi que era tipo aquelas Santanas antigas, cabia um monte de gente, ainda mais eu que sou pequenininho, cabia um monte. Eu olhei aquele que eu falei, glória a Deus, Deus enviou um táxi, 10 horas da noite, aqui no pé do vulcão de Tchatchane para nós. Irmão, faça a obra, não tenha medo, dê um passo de fé, que Deus vai suprir. Às vezes a gente tem medo que essa crise financeira, como vão fazer missões? Quem é o dono do ouro e da prata? É o nosso Deus. Nós temos medo de sair das 4 paredes para pregar. Quem que capacita, quem prepara o coração, quem que convence o pecado, justiça e juízo? É o Espírito Santo, não somos nós. Temos medo de treinar e preparar e enviar. Ah, é meu filho vai longe, como eu vou deixar meu filho ir? Seu filho não é mais seu filho é de Deus, entrega para Deus. Não tenha medo, Deus faz, Ele cuida dos mínimos detalhes. Nós devemos ser antes de fazer. O ser prepara para o fazer, e o ser e o fazer caminham juntos. Coloque-se de pé. Feche os olhos. Esdras foi chamado para Deus para ir naquele lugar onde estava perdido, mas Deus capacitou Esdras, de tal forma que chegou um momento onde Esdras estava lendo a lei, o povo inteiro de pé por horas ouvia e clamava a Deus. Isso é obra de Deus, obra do Espírito Santo. Espírito Santo do Antigo Testamento? Sim, Espírito Santo. Hoje Deus está operando aqui no meio de nós, fazendo uma cirurgia no nosso coração. Talvez no meio de nós vai sair Charles Spurgeon, John Wesley, avivalistas, pregadores, missionários. Mas meu filho, minha filha, entenda que antes de você fazer qualquer coisa, seja aquilo que você crê. Seja para você pregar. No ministério que você estiver, seja aquilo que você crê. Senão isso é hipocrisia. Me desculpa, mas é hipocrisia. Seja antes de fazer. Deus vai te capacitar, Deus vai te transformar. Se você tem algum pecado, algum erro, Deus hoje vai te purificar com o sangue dele, te lavar, te remir, te transformar com o Espírito Santo dele hoje. Nessa noite Deus quer chamar uma igreja santa para um chamado, uma vocação santo.
para uma obra santa do Senhor em todas as etnias. Porque se nós não quisermos, não tem problema não, Deus levanta outro. Porque a obra não é nossa, a missão não é minha, a missão não é sua, a missão não é da igreja nazarena, a missão não é da sua igreja, a missão é de Deus, e Ele faz a obra dele. Amém. E Ele está te convidando hoje para entrar no bonde dele, para entrar no trem dele. Vem minha filha, vem que eu quero te purificar, eu quero te transformar para você ser, para depois você fazer. Essa vocação que eu te dei, esse chamado que eu te dei, sim, você vai fazer, mas hoje eu quero purificar seu coração, hoje eu quero te capacitar, hoje eu quero te encher para você fazer. Se há alguém aqui nessa noite que gostaria de se dobrar seu joelho aqui nessa frente, aqui no altar, dobrar seu joelho aqui, dizer: Deus, eu estou aqui, purifica-me, lava-me, como Isaías disse: eis-me aqui, purifica-me. Eu quero ser antes de fazer. Se assim é a sua vontade, dobre o seu joelho aqui. Venha no altar do Senhor dizendo: Deus, eu quero ser. Eu quero mais do Senhor. Eu quero mudar as minhas perguntas. Eu não quero ficar perguntando o que eu quero fazer, o que eu quero fazer. Mas eu quero perguntar: Deus, eu sou aquela pessoa que o Senhor Deus quer que eu seja, para a obra que o Senhor Deus está preparando para mim. Venha, dobre o seu joelho e diga: Deus, enche-me com o seu Santo Espírito, assim como foi em Isaías: eis-me aqui, agora purifica, pega sua tenaz, lava meu coração, lava minha boca, abre minha mente, purifica-me, para que eu seja antes de fazer. Amém. Se há alguém aqui que já é, e falta somente fazer, está com medo, está com receio que a família vai pensar, ou que os pastores vão pensar, ou que qualquer outra pessoa vai pensar. Se você já é, só falta fazer, vem aqui. Deus vai te encher de intrepidez, de ousadia, de unção, para você sair daqui cheio da coragem de Deus, para fazer a obra dele. Esdras chegou um momento que estava com medo de sair, mas ele disse para o povo: vamos jejuar, porque vamos sair daqui com a mão de Deus, e Deus protegeu ele. Não tenha medo enquanto você está fazendo a obra do Senhor, porque é Deus que faz, não você. Então vem aqui no altar do Senhor, dobra os seus joelhos dizendo: Deus, capacita-me, capacita para o ser, andar junto com o fazer, a santidade com a vocação, caminham juntos, e assim glorificamos a Deus. Porque a nossa obra é glorificar a Deus, é levar que todas as nações, todas as etnias adorem ao Senhor, que é o único digno de receber toda a honra, glória e majestade, e o teu sangue compraste todos aqueles que procedem de toda a língua, povo e nação. Que nós possamos adorar a Deus, ser santos diante de Deus, e cumprir a vocação. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estão os teus filhos, as tuas filhas diante do altar, na casa do Senhor, dobrando os seus joelhos, clamando a Ti. O Senhor Deus conhece os corações de cada um aqui. O Senhor Deus sabe até daqueles que estão sentados nos seus bancos, aqueles que estão aqui tocando e o meu próprio coração, Pai. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, clamamos que o Espírito Santo Deus esquadrinhe nossa alma, nosso coração, o mais profundo do nosso ser, para que podamos ser antes de fazer qualquer coisa, para que possamos buscar a Tua lei, almejar a Tua lei, ser um povo santo, peculiar do Senhor. Oh Deus, toca na Tua igreja agora, Pai. A vocação do Senhor para cada um, chamado de Deus. Desperta, Senhor Deus, missionários e missionárias, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios da Tua capacidade, da Tua unção, do Teu poder, da santidade do Senhor, para que eles vão pregando a Tua palavra, sendo iluminando a luz de Cristo. Oh Pai querido, tenha misericórdia da Tua igreja, que nós possamos ser para o meio deste mundo, que nós possamos ser no meio da podridão, da corrupção, do pecado, que possamos fazer a diferença nos nossos trabalhos, nas nossas universidades, que possamos ser uma igreja diferente. Oh Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, os Teus filhos e as Tuas filhas que estão com medo de obedecer a Tua voz, medo de colocar em prática a Tua vocação no Teu chamado,
Oh Pai querido, coloca intrepidez agora. Tira o medo. Tira, Senhor Deus, toda a barreira humana. Pai querido, e coloca a unção do Espírito Santo. Enche, enche, enche os teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, e que tudo que fizermos seja para a tua honra, a tua glória e a tua majestade, porque o Senhor Deus é o único, é o único, é o único. Glórias e glórias e glórias e honras seja dado ao Deus do universo, ao Deus das nações, ao Deus todo-poderoso que governa todas as coisas, ao dono da missão, ao Deus altíssimo. A ti, Senhor Deus, a honra, a glória, a majestade eternamente. Aleluia, amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Irmão, coloque-se de pé, sabendo que Deus te ungiu, Deus te escolheu, te enche, te capacita para ser e fazer, para ser aquilo que Deus quer na tua vida, para refletir Jesus, para sermos os pequenos Cristos, aonde nós caminhamos. Amém? Glória a Deus, aleluia.